Pessoas acima de 40 anos começam a ter deficiência de produção de coenzima Q10. Então, sabia que tem um trabalho agora, 3 meses atrás, onde ficou provado que todo mundo que toma estatina tem que tomar a coenzima Q10? E, coincidentemente, no mesmo dia, a Pfizer lançou um produto que é uma estatina mais coenzima Q10. Por quê? Você tem dúvida que praticamente 100% da população já teve contato com a proteína spike? Outra coisa, você já teve Covid. Eu já tive Covid. 2 vezes. Certo? Você tem dúvida que você tem imunidade ativa contra o vírus? Bromelina, que é usado como um suplemento alimentar para enzima digestiva, né? Ela com uma dose maior também tem alguns efeitos em cima de quebrar e dissolver a proteína spike, juntamente com a N1-acetilcisteína. Ok? Azul de metileno, olha só que interessante. Já ouviu falar do azul de metileno? Já. É um corante. Voltou agora recentemente. É um corante têxtil, né? Foi produzido como um corante têxtil e depois de 1890 mais ou menos, passou a ser usado na medicina. Ele tem um efeito bem legal em cima do fator 4 das mitocôndrias. Então ele está diretamente ligado ao ciclo de Krebs? no ciclo de Krebs ali no fator 4 no... É que é produção de energia, né? Não, mas tudo bem, mas né? Mas na produção de energia. Aumenta a produção pela aumento do ATP, ok? Principalmente em células que estão danificadas. Então ele diminui o estresse oxidativo das mitocôndrias. E quais as células que têm mais mitocôndrias? As células cerebrais, células nervosas. Por isso que elas sofrem bastante com o pós-Covid, trazendo o brain fog. Diminui a energia delas. Além desses suplementos, a coenzima Q10 também está nesse pool aí? Coenzima Q10 também eu uso para melhorar. Aí a coenzima Q10 já está no fator 3, né, do ciclo de Krebs. E pessoas acima de 40 anos começam a ter deficiência de produção de coenzima Q10. Tá? Ainda mais quem toma estatina, né? Então, sabia que tem um trabalho agora, 3 meses atrás, onde ficou provado que todo mundo que toma estatina tem que tomar a coenzima Q10? Bom, você sabe que eu conheço isso há muito tempo. Exatamente, né? Mas só agora a Associação Americana de Cardiologia publicou no jornal deles. E coincidentemente, no mesmo dia, a Pfizer lançou um produto que é uma estatina mais coenzima Q10. Pô, obrigado, hein, Pfizer. Então aquela narrativa de alguns cardiologistas que essa coenzima Q10 não serve para nada e não sei o que, tal. Infelizmente eles vão ter que aceitar agora, porque o Jornal Americano de Cardiologia publicou na primeira página da revista deles. Eu já estou falando disso nas minhas matérias há mais de 15 anos. Exatamente. Então a coenzima Q10 é um suplemento que a gente usa, que eu uso em 100% dos meus pacientes, para melhorar a fadiga temporariamente até que desinflame o endotélio. Porque a partir do momento que você desinflama o endotélio, os sintomas vão indo embora. Então, doutor Dorival, dá para perceber que com essa consulta detalhada junto ao seu paciente, falando em consulta, dá para fazer consulta via telemedicina contigo? Sim. Eu faço muitas consultas de telemedicina, até porque a grande maioria dos meus pacientes são de outras cidades, do Brasil e do mundo, né? Como você fala aí, do Brasil e do mundo. Então, assim, 80% do meu atendimento é via telemedicina. E para o pós-Covid... É suficiente. É suficiente, é bem segura. Porque a gente faz o diagnóstico através dos sintomas e a gente regula o organismo da pessoa de acordo com os exames. Então, você pede o exame para a pessoa, onde ela estiver no mundo, ela vai fazer o exame e manda para você. Dificilmente precisa ter uma confirmação de diagnóstico através de exame físico. É diferente, por exemplo, de um pulmão que está com pneumonia, que você tem que escutar o pulmão para ver qual o som que está saindo daquele pulmão. Entendi. Né? Então, são sintomas crônicos, geralmente, o pós-Covid, e com isso também não são sintomas tão graves, mas são sintomas que impossibilitam
muitas vezes a pessoa trabalhar, a pessoa ter a sua vida corriqueira. Então eu percebo aí que com 30, 60, 90 dias a pessoa já começa a ter uma percepção de melhora. Lógico que vai depender muito do paciente, mas Betete, com todo esse a primeira, produtos. A primeira leva de medicamentos e suplementos, na verdade, hoje assim, 90% da minha receita é suplemento de vitamina. Tá? Uso pouco medicamento realmente, tá? A não ser que realmente precise, né? Então, antes a gente usava corticoide, eu já passei a não usar mais corticoide em uma ou outra pessoa. Ontem eu usei numa paciente que tinha muito sintoma neural, né? Com formigamentos e tal, uma pessoa lá de Salvador, é enfermeira inclusive, e ela tinha muito sintoma neural, tá? Então eu usei o corticoide para melhorar mais rápido. Ok? Mas já faz mais de 6 meses que eu não vim usando mais. Se for necessário, você vai usar tudo que for necessário. Exatamente, exatamente. Sim. Mas eu tenho visto que o principal tem sido mais suplementos, vitaminas e o remedinho de piolho que não sai da receita, tá? Na verdade, o único medicamento realmente tradicional que eu uso. Metformina, ela vem de uma planta, então ela é um nutracêutico também. Sim. Ok? Usado então, assim, para o diabetes. Exatamente. Né? Mas só para concluir essa questão do tempo, então, quando diagnosticado síndrome pós-Covid, uma boa anamnese, uma boa consulta, a pessoa percebe a melhora em quanto tempo? A primeira receita, geralmente, eu faço para 45 dias, tá? Mas as melhoras são significativas já nos primeiros 15 a 20 dias. Muitas vezes eu fico até impressionado com a melhora que os pacientes têm e às vezes nem eu não acredito. Tá? Mas Chego para. Geralmente eu tenho a primeira consulta, com 15 dias, eu peço os exames, com 15 dias eu já remarco um retorno para avaliar aqueles exames e fazer os ajustes. E aí eu sempre pergunto: de 0 a 10, quanto que você melhorou de uma maneira geral? Os pacientes sempre falam: melhorei 4, melhorei 5, melhorei 7. Já teve paciente que falou que melhorou 8. Quer dizer, 80% em 2 semanas. Aí, em 2 semanas. Entendeu? Isso é muito bom para quem estava sofrendo um ano e meio. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse cara mesmo, esse halterofilista lá de Curitiba, ele com 15 a 20 dias, ele melhorou tudo, 80%. Só a fadiga que não. Falei, opa, pode ser que tenha Epstein-Barr aí. Fizemos o exame, e aí começamos a tratar o Epstein-Barr, aí ele melhorou, com 10 dias ele melhorou 40% da fadiga. Então, geralmente alguns pacientes demoram mais, são esses pacientes refratários. Lembrando, Betete, que hoje em dia a gente não consegue nem correlacionar mais o início dos sintomas com a infecção do SARS-CoV. Por quê? Você tem dúvida que praticamente 100% da população já teve contato com a proteína? Seja ela pela infecção, seja ela pela... Sim. Então a gente não dá para saber mais quando que essa pessoa teve esse contato com essa proteína tóxica. Outra coisa, você já teve Covid, eu já tive Covid. 2 vezes. Certo? Você tem dúvida que você tem imunidade ativa contra o vírus? Você tem imunidade ativa. Sim. Então, quer dizer, se você tiver contato com alguém ali fora ou em qualquer lugar que esteja com Covid, e 1/3 das infecções respiratórias hoje são Covid, é que não tem feito mais o diagnóstico, não faz mais exame. Depois que a ONU falou que acabou a pandemia, parece que o vírus não existe mais. Mas ele está aí. Facinho. Apenas não tem a emergência epidemiológica. Certo? Tá, mas o vírus está aí. 1/3 das infecções virais respiratórias hoje é Covid. Então, quer dizer, você teve contato com um cara aqui com Covid. O vírus entrou em você. Você tem imunidade ativa contra o vírus, como a grande maioria das pessoas hoje. E provavelmente você não vai ter sintomas de Covid. Por quê? Porque a sua imunidade vai matar o vírus antes de ele causar a doença. Mas a proteína spike está dentro de você novamente. Então você se reinfecta com a proteína spike, que é a causadora do pós-Covid. E aí você não tem aquela infecção aguda do Covid, mas tem o pós-Covid. Fica com a síndrome que tem que ser tratada. Exatamente. É um trabalho lá da Suíça, onde eles acompanharam todos os pacientes internados na primeira onda num determinado hospital.
seguiram esses pacientes durante 6 meses. Desses, 87% continuavam com sintomas persistentes. Durante 2 anos. 2 anos, 24 meses. Principalmente fadiga muscular, diminuição da cognição, continuavam com licença médica por 2 anos. Então, não prejuízo já conseguiam trabalhar. Doutor, eu tenho um monte de sintomas, já fiz um monte de exame e não dá nada. Eu tenho taquicardia, não tem nada no coração. Já fiz eco-doppler, fiz eletro, não dá nada. Eu tenho esses esquecimentos, dá um branco, eu já fiz ressonância cerebral e não tem nada. As pessoas que estavam sentindo procuraram os médicos e aí que os médicos começaram a entender e começaram a pesquisar a respeito disso, né? Então, como que atua a inoculantes? Eles fazem com que as nossas células fabriquem a bendita ou maldita proteína.